Excel. Conceito. O Excel é um software aplicativo que faz parte do pacote de software Microsoft Office e tem como principal função a elaboração de planilhas de cálculo. Com isso, nós aprendemos que o Excel irá auxiliar o usuário na elaboração de planilhas de cálculo, que é a principal função dele. Esta é a tela inicial do programa Excel, onde, na barra de título, ele apresenta o nome do programa e o primeiro documento aberto. Preste bastante atenção, que é uma pegadinha de prova. Todo documento criado no Excel não é chamado de planilha, e sim de pasta de trabalho. Isso mesmo, porque a pasta contém planilhas, que é a principal função do Excel. Então, o arquivo criado pelo usuário não é um arquivo de planilha, e sim uma pasta de trabalho contendo planilhas. Lá embaixo, nós temos 3 guias ou 3 abas que apresentam planilhas em branco, chamadas de Plan 1, Plan 2 e Plan 3. O usuário pode adicionar planilhas, o usuário pode remover planilhas desta pasta de trabalho. Iremos agora estudar as próximas barras presentes numa pasta de trabalho. Primeiro, a barra de ferramentas padrão, que cai muito nas provas da CESP e UNB, na forma de botão. Então, nós temos o botão número 1, que representa o comando novo, que cria uma nova pasta de trabalho. O botão 2, que abre uma pasta criada pelo usuário. O botão 3 se chama salvar, permite salvar a pasta criada. O botão 4 é permissão, que permite que o usuário proíba, restrinja acesso a determinada pasta. O item 5 se chama imprimir, que permite imprimir toda a pasta ou determinado conteúdo de uma pasta. O item 6 se chama visualizar impressão, que permite visualizar na tela o que será impresso no papel. O botão 7 é o verificar a ortografia, também presente no Word, que vai verificar a ortografia e a gramática do texto, permitindo alteração. Alternativa 8, o item 8 é o pesquisar, que irá localizar informações. Alternativa 9, o recortar. O 10, copiar, e o 11, colar, que são aqueles comandos tradicionais, que são o Ctrl+X, o Ctrl+C e o Ctrl+V, que permite recortar, copiar e colar dados de uma planilha para outra, de uma célula para outra. Nós temos o pincel, que irá copiar a formatação de uma célula para outra, e não o conteúdo. Nós temos o botão voltar, que é o 13, ou também chamado de desfazer, que irá desfazer uma ação, enquanto o 14 é o refazer, refaz uma ação desfeita. O 15 é o inserir hiperlink, que vai inserir um atalho para uma área da pasta de trabalho, porque hiperlink é um objeto vinculado a outro objeto. Então, eu posso linkar uma determinada célula a uma outra determinada célula, ou a um site, ou um arquivo, e aí por diante. O item 16 é o botão autossoma, que no padrão permite somar um conteúdo de células selecionadas. Nós temos o 17, que é o botão classificação crescente, que permite ordenar na forma crescente, alfanumérica ou numérica, um conjunto de células selecionadas. E o 18 é a classificação decrescente. O 19, o assistente gráfico, que exibe a barra de ferramenta que permite
Com isso, criar gráficos, tanto de pizza, como barra, como torre e linear, permitindo a formatação delas. Nós temos o 20, que é o botão desenho, que exibe a barra de ferramenta desenho, que permite inserir, por exemplo, autoformas, autotextos e definir linhas e cores para os objetos na tela. O botão 21 é o zoom, que permite aproximar ou distanciar a tela do foco de visão do usuário. Ele não aumenta o tamanho da fonte, como às vezes cai em prova de concurso, como pegadinha. E o 22 é o botão ajuda do Microsoft Excel. Depois de conceito, nós temos características do programa Excel. Primeira característica: o arquivo criado pelo usuário também é chamado de pasta de trabalho. A pasta é constituída de planilhas, ou seja, de 1 a 255 planilhas. A planilha é formada por colunas. São 256 colunas, que são chamadas de coluna A até a coluna IV, porque depois da coluna Z, ele recomeça chamando de coluna AA, depois AB e aí por diante. E formada por linhas, que ao todo são 65.536 linhas. Caiu na prova da Caixa Econômica de 2005. Outra característica: a interseção da coluna, exemplo, a coluna A, com a linha, exemplo, linha 1, forma a célula, exemplo, célula A1. A célula é a unidade básica da planilha e pode armazenar até 32.000 caracteres, aproximadamente. Ou seja, um texto inteiro pode estar contido dentro de uma única célula. A primeira célula se chama A1 e a última célula se chama IV 65.536. O usuário pode renomear cada célula. Outra característica: o Excel cria, edita, imprime, publica na web, compartilha e salva pastas de trabalho com a extensão .xls e modelos de pastas de trabalho com a extensão .xlt. Também o Excel cria fórmulas para cálculos, pesquisas e filtragem de conteúdo, que é o item mais utilizado pelo Excel, que é a criação de cálculos automáticos. Agora, a barra de ferramentas formatação. Também cai muito na prova da CESP-UNB. O primeiro botão é o botão fonte, que permite que o usuário altere a fonte dos dados selecionados. Por exemplo, passar de Arial para Time News Roman ou para Script. São formas da apresentação de uma letra na tela. O botão 2 se chama tamanho da fonte, que permite que o usuário altere o tamanho de um dado selecionado. O item 3 é o negrito, que deixa a fonte com a cor intensa. O item 4, o itálico, que deixa no formato curvado, inclinado. O item 5, sublinhado, que permite deixar a fonte com uma taja na parte inferior dela. O item 6, alinhar à esquerda. O item 7, centralizar. E o item 8, alinhar à direita, são comandos relacionados à formatação de parágrafos, também utilizado nas células. O item 9 é o mesclar e centralizar. Através deste botão, o mesclar e centralizar, o usuário pode juntar várias células, formando uma única célula, e centralizar o conteúdo desta célula. O item 10 se chama estilo de moeda, que permite formatar uma célula no estilo moeda ou no estilo contábil. A diferença é que o estilo moeda deixa a célula numérica com
o símbolo da moeda corrente, por exemplo, o real, que é o R com o cifrão, e o valor monetário correspondente a ela, todas alinhadas à direita, enquanto o formato contábil deixa o símbolo da moeda corrente, como o R com o cifrão, alinhado à esquerda, enquanto o valor monetário, os números, ficam alinhados à direita. O 11 se chama estilo de porcentagem, que permite multiplicar o valor da célula por 100, que é o padrão. Por exemplo, se eu clico no botão porcentagem numa célula que contém o valor 10, irá apresentar o valor 1000. Porque ele vai multiplicar por 100 e acrescentar o símbolo de porcentagem ao final do número. O 12 se chama separador de milhares, que permite adicionar à célula selecionada, a célula numérica, a vírgula nas casas decimais e o separador de milhar, que é o ponto. O 13 se chama aumentar casas decimais e o 14 diminuir casas decimais. Como é que nós podemos aprender de forma a não cometer um erro na prova? É só prestar atenção à figura. No botão 13, que é aumentar casas decimais, podemos aprender da seguinte forma. Nós tínhamos um zero, agora nós temos 2 zeros. Então aqui está representando o aumentar. Não siga a seta, porque pode confundir o candidato pensando que está removendo casa decimal. Enquanto o botão 14, o diminuir casas decimais, podemos interpretar da seguinte forma. Nós tínhamos 2 zeros, agora nós temos 1 zero. Então, está removendo casas decimais. 18 se chama cor do preenchimento, que é representado por um balde derramando tinta, permite que o usuário coloque cor no fundo de uma célula, ou seja, no seu papel de parede, no seu preenchimento, e não na fonte. O que coloca a cor na fonte é o botão 19 ao seu lado, que se chama cor da fonte. Com a seta ao lado, o usuário escolhe a cor para que ela possa ser introduzida numa determinada palavra. A barra de ferramentas fórmula é a barra que possui 3 botões. O primeiro botão se chama caixa de nome, que irá exibir o nome da célula, permitindo que o usuário altere este nome, como também a caixa de nome permite que o usuário vá para uma determinada célula, o mesmo que o comando ir para presente lá no Word. Por exemplo, se ao clicar na caixa de nome, eu digito aí o conteúdo D20 e pressione Enter, isso quer dizer que o cursor irá apontar para a célula D20. O segundo botão se chama inserir função, que é o FX, que permite que o usuário abra a janela assistente de função e ele insira numa determinada célula uma fórmula, porque uma função utilizada é uma fórmula. Por exemplo, a função soma, que é igual soma, ou a função data, a função se, a função média. Então, através de janelas com assistente, o usuário vai determinando o conteúdo da fórmula. Primeiro, ele vai escolher qual função a ser utilizada, depois ele vai definir quais células ou quais dados farão parte desta fórmula. E o outro botão se chama barra de fórmulas, onde o usuário irá digitar e exibir o conteúdo de uma célula ou de uma fórmula. Atalhos com o teclado. Então, nós temos que saber, em provas de concurso, utilizar o mouse e o teclado. Então, primeiro, as teclas de direção. Então, qual a função das teclas de direção? Mover uma célula para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. As teclas de direção são as setas que estão presentes no lado direito do nosso teclado. Próximo atalho, Ctrl mais tecla de direção.
permite mover para a borda da região de dados atual. Então, Ctrl seta para baixo irá mover para o final de uma borda de dados, para o final de uma linha que contém dados. Ctrl seta para a direita vai para a próxima coluna que não contém dados. Home move para o início de uma linha. Ctrl mais Home move para o início da planilha, ou seja, para a célula A1. Ctrl mais End move para a última célula na planilha, na linha usada mais abaixo da coluna usada mais à direita. Ou seja, Ctrl End vai para o final, para a última célula que contém dados. A tecla Page Down move para baixo uma tela, enquanto Page Up move para cima uma tela. Alt mais Page Down move uma tela para a direita, e Alt Page Up move uma tela para a esquerda. F5 exibe a caixa de diálogo Ir para, que permite que o usuário desloque seu cursor, seu ponto de inserção, para uma outra planilha, para uma determinada célula. Exemplo. Shift mais F5 exibe a caixa de diálogo Localizar. Lá no Word é Ctrl L. Então, permite localizar conteúdo presente numa planilha. A tecla Tab move entre células desprotegidas em uma planilha protegida. E também, numa planilha desprotegida, ele vai passar de célula para célula, à direita, sempre à direita. Enquanto Enter move para baixo. Agora, atalhos com o mouse. Na célula, se o usuário dá um clique, o que irá acontecer? Irá selecionar a célula pressionada, permitindo que o usuário insira conteúdo nela. Na célula, se o usuário dá um duplo clique, irá colocar o cursor na célula para a edição. Então, veja bem, já foi questão de prova. Se o usuário, por exemplo, em uma célula, ele contém lá dentro dela o valor número 2, e ele dá um clique nessa célula, se após esse clique o usuário digita a palavra casa, o Excel irá sobrescrever, ou seja, remover o conteúdo 2 e adicionar o conteúdo casa. Diferentemente do duplo clique. Se eu tenho uma célula com conteúdo 2 e eu aplico um duplo clique nesta célula, o que vai acontecer com o Excel? Ele irá apresentar o cursor que permite que o usuário adicione, remova informações dessa célula. Próxima característica. Se o usuário pressiona um clique com o botão direito do mouse sobre uma célula, o que é que vai acontecer? Irá exibir um menu com as opções recortar, copiar, colar, colar especial, inserir, excluir, limpar conteúdo, inserir comentário numa célula, formatar uma célula, escolher na lista suspensa, adicionar inspeção de variáveis, criar lista, hiperlink e consultar. Então, o botão direito sempre vai estar associado a um menu de atalho. Principais operadores, ou seja, são operadores utilizados para cálculos nas planilhas. Então, por exemplo, o operador aritmético sinal de mais irá fazer uma adição, como 3 mais 3. O sinal de menos irá fazer uma subtração, como 3 menos 1, ou uma negação, como exemplo, menos 1. Asterisco, este é muito importante, porque o asterisco significa multiplicação.
não utilizamos o x, como cai muito em prova de concurso. O x é x. Para multiplicação, utiliza a tecla asterisco. Por exemplo, lá está 3 vezes 3. Outro exemplo, o sinal de divisão, que geralmente utilizamos o 2 pontos. No caso do Excel, divisão é a barra normal, ou chamada de barra de opção. Exemplo, 3 dividido por 3. Sinal de porcentagem, utilizado para porcentagem. E o acento circunflexo é utilizado como exponenciação, como aqui, 3 elevado a 2. Operadores de referência. O que é isto? São aqueles operadores utilizados dentro de uma caixa que permite criar condições para uma determinada função. Por exemplo, o operador 2 pontos, que é utilizado para um operador de intervalo, que produz uma referência para todas as células entre duas referências, incluindo as duas referências. Exemplo, nós temos aqui, parêntese, B5, 2 pontos, B15, fecha parênteses. Estou dizendo que as células entre B5 e B15 farão parte desta referência, ou seja, vai estar contida aí a célula B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14 e, finalmente, a B15. Outro operador, a vírgula. Qual o significado? Operador de união, que combina diversas referências em uma referência. Exemplo, faço o somatório da célula B5 até a célula B15 e da célula D5 até a célula D15. Percebemos aqui o uso dos 2 pontos, que é o intervalo entre essas duas células, e nós temos aqui o ponto e vírgula, que permite a união entre esses intervalos. E, finalmente, o espaço, que é o operador de interseção, que produz sobre referência as células comuns a duas referências. Exemplo, fazer a interseção entre B7 e D7 e C6 e C8. E, finalmente, a edição de cálculos, que nós iremos ver na prática, no quadro, sobre fórmulas, funções e referências. Porque as fórmulas são comandos que permitem criar expressões aritméticas. E funções é a utilização de funções predefinidas pelo Excel. E as referências são referências que nós podemos fazer entre células. Todas elas são as funções, ou seja, são as instruções que caem mais em provas de concurso sobre o assunto Excel. Então, vejamos lá no quadro. Então, vejamos aqui no quadro. Fórmulas, como eu falei, são expressões aritméticas utilizadas para cálculos com células. Exemplo, numa célula, o usuário adiciona igual 2 mais 2 e pressiona Enter, a resposta vai ser 4. Então, o Excel ele vai exibir na célula o valor 4. Contudo, o conteúdo desta célula não é 4. O conteúdo desta célula é igual 2 mais 2. Outro exemplo, igual 2 menos 3 vezes 4. Qual será a resposta no Excel? Então, seguindo as orientações matemáticas, primeiro nós devemos resolver a multiplicação. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2, resposta menos 10. Então, novamente, 3 vezes 4, 12.
menos 12 mais 2, resposta menos 10. Então, ele exibe menos 10 como resposta, só que o conteúdo é igual a 2 menos 3 vezes 4. Perceberam aqui que sempre numa fórmula nós utilizamos o sinal de igualdade. Outro exemplo de fórmula, igual 2 mais parêntese 3 menos 1 vezes 3. Fecha parêntese. Então, como resolver essa questão? Da mesma forma, como na matemática. Primeiro, devemos que resolver o que se encontra dentro dos parênteses e primeiro utilizando o operador de multiplicação. Neste caso, 1 vezes 3 é 3, 3 menos 3 é 0. Depois, 2 mais 0, resposta 2. Então, o Excel vai exibir 2, contudo, o conteúdo da célula é a fórmula que foi digitada lá. Agora vamos para as funções. O que são funções? Funções são expressões, ou seja, são fórmulas contendo comandos e contendo expressões. Então, exemplo de funções do Excel, a função soma, muito utilizado. A função soma permite fazer um somatório automático do que se encontra nas expressões. Então, exemplo aqui, igual soma, ou seja, faço somatório de 2 e 3. Então, eu utilizei o ponto e vírgula para representar a interpretação de ir. Então, some 2 e 3. Quando o usuário pressiona Enter, a resposta vai ser 5. 2 mais 3 é 5. Outro exemplo do uso da função soma. Igual soma A1, 2 pontos, A4. Então, neste caso, não estou usando agora números, e sim estou usando a representação de uma célula. Qual a interpretação? Faça o somatório da célula A1 até a célula A4. Ou seja, nós usamos aqui o operador 2 pontos, que quer dizer intervalo. Então, some de A1 até A4. Mesma coisa que A1 mais A2 mais A3 mais A4. Com isso, nós podemos representar a função através de uma fórmula, que dá no mesmo. Outro exemplo de uso de função, nós temos aqui a função média, que pode ser com acento ou sem acento. A função média permite tirar uma média aritmética. Exemplo, igual média, parêntese, B2, 2 pontos, B4. Então, neste exemplo, ele vai fazer a média aritmética do conteúdo das células B2, B3 e B4. Por que B3? Porque está entre o intervalo. Olha o uso aqui dos 2 pontos. Eu poderia representar esta função no formato de fórmula. Como exemplo, B2 mais B3 mais B4, ou seja, some o conteúdo destas células e depois divida por 3. Estou tirando aí a média aritmética destas células. Outro exemplo do uso de função, nós temos aqui a função se, que agora também está caindo muito em prova de concurso. A função se. A se é uma condicional. Ou seja, através de determinadas fórmulas, nós iremos saber se ela vai fazer determinada ação ou não. Exemplo, se o conteúdo da célula A1 for igual ao valor 2, mostre a palavra OK.
Caso contrário, ou seja, se A1 não for igual a 2, mostre a palavra errado. Então, nós temos aí o uso da função se. Se esta operação for verdadeira, ele vai exibir a palavra ok. Por que vai exibir? Porque está entre aspas. Se esta condição for falsa, ele vai exibir a palavra errado. Então, também podemos usar operações matemáticas. Exemplo, igual, se o conteúdo da célula B2 for igual ao conteúdo da célula B3, ponto e vírgula, multiplique 30 por 4. Caso contrário, ou seja, se B2 não for igual a B3, ponto e vírgula, subtraia 30 por 4. Então, se esta condição for verdadeira, faça isso. Se esta condição for falsa, faça aquilo. Compreenderam? Então, está aí o uso da função se em prova de concurso. Agora iremos para as referências. Também está caindo muito em provas. As referências são expressões que utilizam células para que uma célula faça referência a outra célula. Nós temos aqui 3 tipos de referência. Primeiro, a referência absoluta. Isso quer dizer, aquela referência que vai fazer referência somente àquela determinada célula. Exemplo, se na célula A1 eu tenho este conteúdo, igual cifrão B, cifrão 2, se na célula A1 eu digito igual cifrão B, cifrão 2, e depois de preencher isto, eu copio a célula A1 para a célula C3, o que é que vai ocorrer com o conteúdo da célula 1? Vai permanecer a mesma, visto que eu coloquei o caractere cifrão. Estou afirmando que eu quero absolutamente a coluna B, eu quero absolutamente a linha 2. Então, se eu copio o conteúdo da célula 1 para a célula C3, o conteúdo permanece o mesmo no ato de copiar. Diferentemente da referência